Aleluias. Glória a Deus. Pode se sentar um pouquinho. Este louvor, o primeiro louvor que cantou ali, é bem interessante, né? Que ele fala, resumindo, não importa a circunstância que você esteja, Deus te ama. Irmãos, de terça-feira que foi feriado, eu fui em Londrina, na volta, eu conversando com a Raqueline sobre as coisas do mundo, né? Imagina você, se parasse de chover e viesse a seca, 20 anos de seca, 20 anos de seca, você acha que nós ia sobreviver? Não. E se de vez vir seca chovesse, mas não o dilúvio, mas chuva, chuva, chuva sem sol, tua estufa ia dar alguma coisa? Só chuva? Ia acabar com tudo, tanto a seca ou a chuva. Só chuva, só sol. E se viesse calor, mesmo que chovesse aquele calor, 40, 45 graus, calor, calor, calor. Ou se viesse frio, só neve, 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 neve. Não ia dar certo. Deus faz as coisas certas, corretas. Por que há o calor e o frio? Porque tem a chuva, porque tem um pouco de seca. Para equilibrar os insetos, né, as pragas, para não, senão, imagina, depende do calor, se esse besorrinho que estava esse dia, começar só a aumentar, o que vira? Os gafanhotos, praga, o Cassiano não ia vencer, comprar veneno lá para a estufa, né? Então Deus faz tudo certinho para ter o controle. Assim, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Conforme aquele primeiro louvor, assim é a nossa vida. Se nós não passarmos muitas vezes por dificuldade e por bênçãos, nós não temos uma vida controlada, nós não nos fortificamos, nós temos que passar por lutas, nós temos que passar por tribulações e nós temos que receber bênçãos de Deus. E em todo momento, você pode passar na maior luta, mas você tem que lembrar que Deus está do teu lado. Põe Salmos 23, de 1 a 4. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças. O que quer dizer quando Ele renova? É porque momentos que você passou por tribulações, a tua força acabou, Ele vem e renova, restaura. E me guia por caminhos errados? Não, certos. Muitas vezes nós estamos passando por uma tribulação, uma luta, mas é o caminho que você tem que passar, para você se fortificar. Como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte. Quer dizer, por lutas que você acha que não vai vencer, né? Não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, está comigo, Tu me proteges e me diriges. Por isso, aquilo que o pastor sempre fala, né? Coloque Deus em primeiro lugar. Não troque Deus por coisas do mundo. Não troque culto por festas. Não troque, irmãos. Que na hora que chegar uma tribulação na tua vida, se você não tiver Deus em primeiro lugar, não tiver fortificado, você dança. Se a hora que o Satanás vir tentar tirar você, desviar você, se você não tiver firme na rocha, você desvia. Como muitos já desviaram, né? E hoje, se Jesus volta hoje, não tem a salvação. Mas lembre, irmãos, nós temos que ter bênção, nós temos que lutar por ter uma casa boa, um carro bom. Mas, põe lá em Eclesiastes 5,15. Como entramos neste mundo, assim também saímos. Isto é,
sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. A única coisa que você vai ter a garantia é a tua salvação, se você priorizar as coisas de Deus, buscar, colocar na tua vida Deus em primeiro lugar. As outras coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar em pé só um momento. Põe Salmo 103, versículo 1 até o, acho que 1 até o 5. Vamos ler comigo esses salmos. Glória a Deus. Vamos ler junto? O Senhor Deus, que todo meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor, e que não esqueça de nenhuma das tuas bênçãos. O Senhor perdoa os meus pecados e cura todas as minhas. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. E assim eu continuo jovem, forte, como a águia. Senhor, eu quero, diante dessa palavra, te dizer, Deus, louvado seja o teu nome. Jesus, eu quero te dar a honra e a glória, Jesus, porque pela tua morte e pela tua ressurreição, tu compraste para o Pai nações, tribos e línguas. E o Senhor comprou as nossas vidas, Jesus. E Jesus, a tua palavra diz que todo aquele que em ti crê, passou da morte para a vida. Eu quero, Senhor, que o Senhor dê entendimento cada vez mais para o teu povo, para aqueles que precisam, aqueles que estão afastados, de quem és tu, Senhor. Tu és o nosso Deus, Senhor, o nosso Criador, que se fez carne, que veio habitar no meio de nós, para nos salvar. Jesus, eu quero te pedir que o teu Santo Espírito esteja agindo no nosso meio, que os seus anjos sejam dando ordem ao nosso respeito, e que nós possamos ficar livres dos demônios em nome de Jesus, e a tua presença seja conosco. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei você, mas eu estou sentindo uma noite muito abençoada hoje, né? Então, se assenta aí, né? Dê um sorriso para o teu irmão. Mostra a dentadura para ele. Glória a Deus, né? Aleluia. Bom, aquela canção, né, que cantou no começo ali, já diz tudo, né? Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Ele me ama. Mas sabe que todos nós, a Bíblia diz lá em Romanos 3, 23, né? Põe lá para mim, 3, 23. Olha o que diz em Romanos 3, 23. Todos pecaram, todos estão afastados da presença gloriosa de Deus. Diga comigo, todos. E todo mundo tem um vazio existencial do tamanho de Deus dentro de si. Eu não sabia disso, né? Eu descobri que, quando eu não conhecia Jesus, eu queria estar no meio de pessoas, né? Então eu chegava em casa, dava um faniquito, eu tinha que sair, né? Porque eu queria pessoas. Eu queria a aprovação das pessoas. Então depois eu chegava em casa, né? Eu dormia no outro dia, né? Eu ia trabalhar e eu queria estar bem com pessoas, estar no meio de gente. Eu não gostava de ficar sozinho, não, né? E daí depois
comecei a poder um pouquinho, comecei a tomar cerveja, ter amigos. Quanto mais festa eu ia, mais eu me sentia bem. Mas todo dia eu acordava, parecia que estava faltando algo, né? E eu não sabia, né, que era Deus. Mas eu procurava Deus. Eu ia na igreja, eu era religioso, eu fazia a minha parte, né? Eu participava de reunião de quarteirão da igreja católica, eu ia na missa, né? Até eu ir na missa falava, cumpri minha obrigação e ia tomar uma cervejinha, né? Então fazendo tudo aquilo, e eu estava buscando Deus, mas não achei, não encontrei, né? Até que a minha vida foi no fundo do poço, né? Que eu entrei em depressão, que eu queria me matar, aí uns crentes espertos, né? Eu não gostava de crente, né? Uns crentes espertos viu que eu estava no ponto, né? O irmão Clésio começou a me rodear e começou o Juarez Santana, mais uns professores da faculdade, um monte de gente começou. Eles sabiam o que estava acontecendo na minha vida antes de mim, né? Então eles começaram a me cercar. Falou, o Trovati, na hora que ele descobrir, né, que ele está sendo um corno, né? Ele não vai aguentar, ele vai se matar, né? Então vamos cercar ele, vamos levar ele para a igreja. E daí, o primeiro passo, querido, eu aceitei Jesus, mas quando você aceita Jesus, você é salvo. Então a Bíblia diz, né, que você crê no Senhor Jesus, será salvo. Então você é salvo. A Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus está salvo. Então eu criei em Jesus, eu fui lá, eu recebi Jesus, foi um processo, né? A gente tem que vir na igreja, a gente não aceita Jesus de repente. A gente vai sabendo quem é Jesus. A primeira coisa que tem que entender é que mesmo que você aceitou Jesus na primeira vez que você foi na igreja, Deus te pegou, mas para você pegar Deus, você precisa conhecer Deus, precisa entender sobre Deus. Mas uma coisa que eu vi que Deus tinha me pegado quando estava indo naquela igreja, foi que aquele vazio desapareceu. Eu me sentia bem sem estar tomando cerveja, sem estar com os amigos. Eu comecei a ter paz, eu ficava sozinho assim, não era mais assim, não sentia mais aquele vazio. E eu falava para mim uma coisa que eu pensava e falava para todo mundo, falava assim, gente, eu descobri o que eu queria e estava no lugar que eu menos imaginava, que eu nunca imaginei, que era vir numa igreja de crente. Como eu odiava crente, né? Não tinha giriza de crente, então eu nunca imaginei, né, que eu ia encontrar aquilo que faltava numa igreja de crente. E comecei a frequentar aquela igreja, e as coisas começaram a se consertar. Passei muita luta, foram uns 4, 5 anos de luta, mas começou a se consertar onde? Dentro de mim. Eu comecei a descobrir uma nova vida. Para mim tudo dava errado. Dava errado finanças, dava errado família, dava errado tudo. Só que eu comecei a fazer o quê? Orar, evangelizar, pregar. Então, enquanto a velha vida minha estava só piorando, sendo destruída, eu frequentando a igreja, evangelizando e orando para as pessoas, indo orar na mata. E eu li a Bíblia muitas vezes inteira. E eu me dedicando a Deus, na realidade eu estava entrando numa nova vida. E a Bíblia diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Querido, você precisa entender que nós somos um espírito. Um espírito doente é uma pessoa que não tem sonho, desanimada, perdeu as perspectivas, não tem mais esperança. Porque o mundo, quando Jesus falou assim, vocês não sabem que espírito sois, porque eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Então os porquê está na área do espírito. Os para quê, os portanto, entendeu, né? Então, espiritualmente, o que é um cara espiritualmente forte? Uma pessoa espiritualmente forte é uma pessoa assim, ela vai estudar para médico, né? Ela tem suas crises, mas ela vai vencendo as crises, e se forma médico, quer dizer lá,
pessoa de propósito. Então Jesus vem, ele cura teu espírito, ele te dá uma esperança, ele te dá vida. Então quando você busca Jesus, ele cura todas as suas enfermidades, ele vai restaurar o seu espírito, ele vai te dar. Então você vai buscando a Deus para ser curado espiritualmente, você vai receber seu milagre. Depois nós temos a alma. A alma de uma pessoa nasce vazia. A pessoa nasce praticamente é como se fosse só uma pessoa, mas vazia, como se fosse um HD, uma fita virgem, né? Sei lá o que você quer entender. Então, você nasce e você vai recebendo informações. Tua alma vai se formando matriz, né? E tua alma fica doente. O que é uma alma doente? Uma alma doente é uma alma, por exemplo, uma depressão, uma síndrome do pânico. É uma alma que está ferida, machucada, arrebentada, estraçalhada. E o corpo doente, todo mundo sabe o que é. E todos nós, quando estamos buscando a Jesus, nós precisamos ser curados. Espírito, alma e corpo. Se eu não me engano, é 2 Tessalonicenses 5:22, vê se está lá. Que lá fala assim: o mesmo Deus o santifique de corpo, alma e espírito. Sabe você que é crente, que está buscando a Deus? Então talvez Deus curou teu corpo, mas tua alma pode estar doente. Talvez Deus curou tua alma, mas você não controla seu apetite, não arruma teu corpo, não faz uma coisa assim, está com o corpo doente, né? Mas Deus cura o teu corpo também. Então, cada experiência que você tem com Deus, Deus cura alguma coisa na tua história. E outra, quando você busca a Deus e tem um entendimento ou uma experiência, a experiência vai te dar um conhecimento ou uma libertação ou uma cura, que a tua vida nunca mais vai ser a mesma quando se trata daquele assunto. Deus tratou algo na tua vida, além de você ser curado, você se torna uma autoridade naquele assunto. Amém, querido? Vamos dar um exemplo, né? Você pode fazer uma faculdade de medicina, né? Mas tem coisa que você passou, né? De vez em quando os irmãos falam assim: ô pastor, como é que o senhor conseguiu emagrecer? Aí eu consegui, mas eu tive que estudar. Eu tive que fazer a minha parte. Então eu emagreci, eu provei para vocês agora que eu consegui. Então quando eu estou te falando daquilo, eu estou falando de algo que eu experimentei. Então quando eu estou falando de Deus para vocês, eu tenho que falar de algo que eu experimentei, para vocês pegarem gosto e falar: eu também quero. Também quero. Agora, aprenda uma coisa. Quase todas as pessoas que estão aqui, que estão conosco, vieram aqui, aceitaram Jesus, creram em Jesus, estão salvas, não querem outra vida, mas a maioria precisa ter experiências para mudar a circunstância da tua vida. Muitas circunstâncias. Mas nós vamos mostrar aqui o que é a experiência para vocês, entender o que muda. Eu vou chamar a irmã, some o nome, gente. Não, é a Val, vem cá, Val. Ó, a Val, ela tem um esposo, né? Que ia lá na igreja, ele falava assim: nunca piso lá naquela igreja, né? Hoje ele já é nosso freguês, né? Então, a Val tem um testemunho bacana, né? Porque a filha dela começou a frequentar aqui e a Val daí passou um problema e a filha falou: já sei onde eu te levo, mãe, né? Mas vamos perguntar aqui, ô Val, quando a tua filha chamou você para vir aqui, né? O que estava acontecendo com a tua vida? A paz. Bom, quando a minha filha, ela já estava no ministério, né? Acho que já há algum tempinho. E eu estava com a saúde destruída. Estava tendo crise de convulsão.
Eu tinha síndrome do pânico e uma depressão que, para dormir, tinha que dormir com a casa aberta. Eu não podia fechar as portas, nenhuma porta. Chegou assim, numa condições que não tinha mais jeito. E teve um dia que eu estava muito ruim mesmo. E a minha filha chegou em mim e falou: não, hoje você vai para o ministério onde eu estou, né, que estava aqui, e você vai ser curada. Em nome de Jesus, Deus vai te curar naquele lugar. E eu estava resistindo, viu, gente? Resisti bastante, né, pastor? Falei: não vou. Deus o livre, na igreja de crente, né? Daí ela: não, hoje você vai. E aquele dia eu falava assim: não, agora eu vou morrer mesmo, eu não tenho mais jeito. Estava dando convulsão de madrugada, 3 horas da manhã, 1 hora da manhã. A minha família estava toda destruída porque eles não aguentavam mais. Assim, eu não podia ficar sozinha, porque eles ficavam com medo de me dar crise, e eu sozinha em casa. Virou uma confusão a minha casa, minha família. A Natália ficou muito... Também já estava quase entrando em depressão, porque ela ficou com muito pânico de ver o que estava acontecendo comigo. E naquele dia que eu estava muito ruim, ela me chamou para vir aqui no ministério. Uma situação dessa, vocês imaginam, como é que fica a família? E a esperança? E os planos de vida? Né? Uma situação igual a dela, e isso estava por quê? Porque foi frustração, não é? Se frustra, um sonho não acontece, vem um desânimo, né? Então, aí, olha a situação que chegou. Mas aí termina, só para... Aí eu vim para cá, para o ministério, já tem mais ou menos eu acho que tem uns 5 anos, mais ou menos. Não lembro muito bem, mas... Eu vim e fiquei aqui com vocês, né? Fiquei aqui no ministério, permaneci. E graças a Deus, Deus me curou, fui curada da convulsão, da síndrome do pânico, da depressão. Não tenho mais nada, graças a Deus. Salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, agora, olha bem, o que o pastor quer na vida dela? Agora, daqui para frente. O que eu quero é que ela continue tendo experiências para Deus ir fazendo coisas na vida dela e construindo a vida dela para cada dia mais ela ser um espelho da glória de Deus. Onde ela for, né, a turma olhar para a Val e ver Jesus na vida dela. Né? Porque a pessoa não vai falar que está vendo Jesus, mas a turma vai falar o que Deus está fazendo na vida dela. Às vezes as pessoas vão atrás de mim, Val, e falam assim: mas como é que o seu negócio deu certo? Eu tenho que te contar a minha história. E a minha história, ela foi mudada no dia que eu fui para uma igreja e falei: a partir de hoje eu vou servir a Deus, vou buscar Deus. Né? Então eu não quero que vocês sirvam a Deus aqui na igreja à toa. Eu quero que Deus mude a alma de vocês, até o corpo de vocês e o espírito de vocês. Nós servindo a Deus, o Senhor vai nos abençoar e muito. Amém? Glória a Deus. Amém, querido? Agora, você vem aqui, filha, só que você não vai testemunhar. Vou te entrevistar, tá? Não, vou entrevistar, igual a irmã aqui. Aí você vai... Eu vou mais resumir um pouquinho o que aconteceu na vida dela, depois talvez faça algumas perguntas. A Rosângela, a situação deles, ela estava com depressão, estava com problema psicológico, mas neurológico também, né? Estava indo em psiquiatra. Fala para eles. Estavam indo onde? Psiquiatra, psicoterapeuta psiquiatra, psicoterapeuta. E uma psicóloga também. Também. E é em Londrina? Em Londrina, 3 vezes a semana. 3 vezes na semana. E você buscou também auxílio espiritual antes de nós, assim, antes de conhecer a gente? Sim, teve várias pessoas que foram na minha casa para fazer a visita, né? Porque eu fiquei na casa dos meus pais 1 ano. Eu não tinha condições nem de cuidar da minha vida.
porque eu estava só à base de medicamento. Ó, agora só para vocês entenderem. Vocês entenderem como é que é grave, ó. Ela tinha um problema clínico, diga comigo, problema clínico. Então, o problema clínico é no corpo, porque o cérebro nosso é físico. Então, se pegar uma química faltar no teu corpo, você pode entrar em depressão por causa daquela química. Você pode, é bem simples, eu gosto de explicar o seguinte. Você viu quando você pega uma gripe forte, né, Raquel? A gente já desanima. Agora, olha bem, a gripe é porque o corpo está, de certa forma, está sendo atacado, está inflamado, está com alguma coisa. Mas o desânimo é o quê? O desânimo não é corpo, o desânimo é alma. Então, um vai conversando com o outro, entenderam, gente? Então, por exemplo, eu posso estar com um desânimo, uma tristeza, pode ser um problema de saúde física. Tá? Mas também eu posso estar sentindo mal e ser um problema espiritual. E agora? Né? Teve um dia que a sobrinha do Leandro, né? Uma menininha, nós com um jantar de liderança lá em casa, e de repente a mãe da menina liga em casa, liga para Ana Paula e fala assim: Ana, esqueci o nome dela, a Isa, deu uma dor na barriga dela aqui, ela está aqui no hospital, e está sendo consultada, mas o médico disse que ela vai ter que ficar internada. Né? Não tem jeito de vocês irem orar aqui? Aí, né, nós pegamos o carro, foi eu, você, né, e a Ana Paula. Pegamos, corremos lá no hospital. Na hora que nós chegamos no hospital, a menina que estava atendendo lá era uma conhecida da gente, né? Esqueci o nome dela agora. A Letícia. A Letícia era nossa conhecida. Então a Letícia falou: pastor, entra aqui. Aí eu entrei no coisinho, a menina já estava saindo na cadeira de roda, chorando na cadeira de roda. Aí eu falei: Letícia, para nós orar. Eu falei: entra naquele quarto ali, naquele cômodo ali. Aí pegamos a cadeira de roda, em vez de... Estava indo para o quarto. Pegou a cadeira de roda e colocou ali. Aí entrou. Ali, né, estava a mãe, a tia, eu e ela. Aí eu falei assim: só um momento. Sai a tia e a mãe do cômodo lá, né? Aí as duas saiu, fechei a porta, ficou eu e ela, né? Pergunta para ela, eu só olhei para a menina, falei assim: sai dela em nome de Jesus. E perguntei para a menina: cadê a dor? Não estou sentindo nada. Falei: então, ó, você vai abrir aquela porta ali, tua mãe já vai te encontrar e você vai falar assim: mãe, Jesus me curou, tá bom? Aí ela pegou, né, a menina, né? Abriu a porta: mãe, Jesus me curou. A mãe: não acredito. A menina que estava atendendo já começou a chorar, né? A Letícia já começou a chorar. E aí, o médico tinha dado o papel da internação, né? O médico, aquele dia, liberou teu pai por causa disso. Aí, né, o médico, eles falaram: e agora na interna? Falou assim: ela está boa, né? Ele falou assim: ó, quem vai dar alta é o médico, o pastor não tem autoridade para dar alta. Aí ela foi lá conversar com o médico falou assim, ela falou: ó, doutor, o pastor orou, a menina foi curada. E agora, o senhor libera ela para ir em casa? Ela falou: não, mas como assim foi curada? Explique isso aí. Ele falou: o pastor orou, a menina foi curada. Ele falou: não, mas como é que foi que aconteceu? Ele falou: orou. Aí, de tanto insistir, ele falou: então tá bom, então leva. Vamos terminar o testemunho dela então. Então, olha bem, ela ficava, só para vocês entenderem, ela ficava possessa, né? O que é uma possessa? O demônio tomava o corpo dela, travava ela. Depois nós fazendo a libertação, era um demônio
que não falava, mas depois com o tempo ele começou a falar. Né? Nós começamos a pegar os bichos, tirar, eles começaram a... Aí, só que os pastores que foi lá, as pessoas que iam lá, tentavam fazer a libertação, mas deixava ela endemoniada. Não, ficava mais ainda, né? Não tirava os demônios. Por quê? Porque ela estava com problema clínico, ela estava com problema de depressão, e o demônio usava da depressão e do problema clínico para ter uma legalidade para não sair. Então ela precisou. Quando o pai dela me chamou, além dele estava chamando, que a gente andava numa unção muito forte, eu tinha muitos cursos de aconselhamento. Nesses cursos de aconselhamento, você aprende a respeitar a parte clínica e a parte psicológica. E eu cheguei lá, né, daí eu comecei a usar aquelas táticas, né, para poder ministrar ela, e eu comecei a desconfiar, né, muito, né, porque tanto expulsar demônio, eu comecei a descobrir que muitas pessoas ficavam endemoniadas, mas elas lembravam do que estava acontecendo. Então elas ficavam endemoniadas, via o demônio falando, com possessão, tudo, mas ela também ouvia o que a gente estava acontecendo, ela sabia. Muitas pessoas, eles ficam endemoniados, na hora que você expulsa o demônio, ele volta, ele não sabe de nada que aconteceu, ele não lembra, ele ficou como se tivesse apagado. Mas ela não, ela lembrava. Então eu pegava, quando eu expulsava o demônio, eu ministrava, expulsando o demônio, mas no mesmo tempo ministrando a palavra para ela. Eu falei, não, você não tem direito de ficar aqui por causa disso. E então ela vendo aquilo lá, daí, segundo o testemunho seu mesmo, você falou que você viu que havia chance, né? Porque o demônio tinha convencido ela que ela não tinha jeito. O espírito da esquizofrenia, né, com loucura. Então, esquizofrenia. Ele agarrava com uma força dizendo que não tinha chance, não, eu era perdido. E muitas vezes, como o pastor falou, outros pastores foram e não conseguia. Então aí desanimava mais, provava que o que ele estava falando... Que o demônio falava era certo. Era certo. Aí vários pastores iam em casa... Um deixou até a esposa lá, falou, faz aí, porque eu não estou conseguindo. Porque era coisa assim muito diabólica mesmo. E fazia com que eu acreditava. Aí depois dos medicamentos, derrubava eu ficava só mais dormindo do que acordada. Só que o parcial é o interessante porque foi onde foi dado dicas de como estava agindo. Porque se fosse o total hoje, eu não estaria aqui. Já tinha levado eu à loucura, um sanatório, eu tinha dado cabo da minha vida, porque era uma coisa assim que era forte demais. 3 homens não me seguravam quando dava crise, de jogar longe. Então, uma força sobrenatural. Então, é tudo assim que a gente fala assim, como acontece? Então, quando Deus entrou... Aí aquela luz, como ele falou, aquele vazio que havia em mim, foi preenchendo, e aquela luz foi me dando aquela motivação da qual hoje eu estou aqui, servindo esse Deus maravilhoso. Hoje ela, tá vendo? Depois disso, eles fizeram casa na cidade, já comprou carro. Agora mesmo eles estão com dinheirão lá guardado lá para comprar um carro novo, estão esperando. A lista é grande. Então, as bênçãos, né? Tem uma filha estudando medicina, a outra já é formada, casada. Então, na época, era desse tamanhozinho a menina, né? A Natália tinha, acho que 8 anos, e a Júlia 4 para 5. Hoje está tudo... Glória a Deus, né? Então, tá vendo como é que é, queridos? Então, por exemplo, entregou a vida para Jesus, mas não vai parar. Né, não vai. A Rosângela hoje, né, ela, a família dela, pode-se dizer assim que é um sucesso. Mas Deus não parou. Não. E Deus sempre tem mais. Entende? Para Deus, eles não têm nada ainda. Para Deus, eu não tenho nada ainda. Então, quando você vai buscando, você vai
tendo essas experiências e elas vão mudando a tua vida. Glória a Deus. Obrigado, filha, mas é só para testemunhar sobre isso. Olha bem, então quando, eu estava falando agora há pouco para a irmã ali, né? Por que nós temos que priorizar, né, no lugar onde vai falar só de Jesus, não vai ficar falando de religiosidade, e vai introduzir você ao trabalho de Deus, tudo. Por quê? Porque é aí que vai começar uma nova história. Você não está aqui para salvar a tua vida, você está aqui para perder a tua vida. Você tem que perder a tua vida. Jesus falou assim, que aquele que não perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, né, não é digno de mim. E aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, achá-la-á. Então a primeira coisa que você precisa saber é que Deus tem coisas grandes para todos nós. Ele nos ama de qualquer maneira. O amor dele não vai mudar. Você pode desviar, você pode pecar, você pode fazer. Deus nunca vai deixar de te amar. Ele é um pai. A Bíblia diz, querido, que há muito mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que pelos justos. Então, quer dizer, Deus ama cada um de nós. E o pecador, Deus está sofrendo por ele. A sua falta de experiência com Deus está fazendo Deus sofrer, porque Deus quer que você tenha elas. Deus quer que você tenha história para contar de relacionamento com Ele, para poder as outras pessoas também querer ter história para com Ele. Ele precisa disso. E você não tem que achar que você já tem. Não, querido, você tem que saber que todo dia, né, todo dia você escolhe Deus e você pode ter experiência com Ele. A nossa vida tem que ser uma caça a Deus. Caça a Deus. Você determinou a tua vida para com Deus, você é salvo. Mas agora você tem que ser a glória manifesta de Deus na terra. E doença não vai glorificar Deus. Por isso Ele vai te curar. Amém, querido? Então, olha bem. Quando acontece alguma coisa, vamos dar um exemplo. Eu me machuquei. Igual esses dias mesmo, né? Machuquei, cortei a mão. Antes de ir no médico, o que eu faço? Eu oro. Deus, eu repreendo todo e qualquer ataque demoníaco. Declaro que saia da minha vida em nome de Jesus. Porque agora eu sou de Deus. Mas você ser de Deus, você não está blindado ao ataque do diabo. O diabo, a Bíblia diz que Deus nos deu poder para quê? Para pisar a cabeça da serpente, escorpião. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Então vamos dar um exemplo. Né? A irmã ali, né? Você pode vir um pouquinho? Pode. Ó, quer ver? O caso dela aqui é meio recente. Quando você veio aqui, né? O problema era no braço. Qual braço que é? Ó, mostra para essa irmã aqui. Mostra aqui para ela. Mostra a cicatriz para ela. Ó, tá vendo? Tá vendo? Ó, e conta assim, o que o médico falou do braço? O que ele falou? Como a ferida era bem forte, ela não fechava. Foi um tratamento assim de 6 meses, a ferida não fechava. Todo tipo de antibiótico que tinha, eu tomei. Injetável, de comprimido. Aí eu sentei. Ele falou assim, né, vai ter que conversar. Sentou o dermatologista e o vascular falou, né, vai ter que amputar o teu braço. Porque não tem o que fazer mais. A ferida não fecha, todo tipo de remédio que tinha, nós já tentou. Não tem jeito. Eu falei, não tem de jeito nenhum. É uma briga. Ele queria, eu falei, não. Aí passou um tempo, ele falou assim, no teu retorno não tem jeito. Aí a Suzana foi em casa e fez o convite para vir aqui. Aí o pastor orou e em uma semana curou, fechou. Glória a Só Deus. ficou a cicatriz. Salva de palma para Jesus. Aleluia. Ó,
Isso é Deus, né? O braço está lá. Mas Deus quer fazer coisas grandes na vida dela. Será que ficou explicado hoje para você que não parou? Que tem que começar, igual você teve a primeira experiência, tem que continuar buscando agora para ter novas experiências, novas. Talvez uma experiência que você nem percebeu, Deus vai mudar a tua história em algo. Mas não desista, querido. Não desista. Principalmente você que é crente velho. Aprenda a buscar, né, vitórias com o Espírito Santo, porque cada vitória, cada glória de manifesto de Deus na tua vida, vai te preparar para que você possa servir a Ele. Né? Eu poderia pegar mais testemunho aqui, bastante testemunho. Né? Todos nós temos. Dorival tem a história dele, o meu irmão tem aqui. A Raqueline mesmo, né, a esposa dele. Poxa, a menina, você olhava para a cara dela assim, falava assim, ela estava desanimada da vida. O casamento, né, ele veio aqui, o casamento era uma esperança para ver. A menina começou a ter experiência com o Espírito Santo hoje, né, a gente vê que mudou a história dela. E sabe, querido, eu tenho visto pessoas que nasceram na igreja. Tem uma menina, lá da Metodista, que ela nasceu, ela era filha da zeladora. Esqueci o nome agora dela, ela até me deu tem uma bandeira aqui, que foi ela que me deu, que tem uma águia, né? Não sei onde é que colocar. É a Sueli. E a Sueli, ela era tímida. Aquela menina, sabe aquela menina assim, andava encolhida, né? Você lembra? Sempre foi assim, né? E um dia, nós fomos na casa de um casal de japonês, chamaram eu lá e pediram para mim orar. Eu fiquei ministrando na vida da Sueli umas 2, 3 horas. Peguei ela até no colo. Fui ministrando. Ela pegou uma unção, nós chamamos unção da águia. Diga comigo, unção da águia. A unção que transformou minha vida foi a do leão, a dela foi a da águia. Gente, se vocês olharem a Sueli agora, ela parece uma águia. Ela chega assim, ó, na onde ela chega, é uma mulher livre. Acabou, aquela coisa sumiu da vida dela. Gente, era crente de nascença, tímida, acuada. Ela é estranha. Era uma menina que não conversava livre assim. Mudou a vida dela. Eu achei incrível. Tanto é que é uma unção da águia, porque tudo para ela é águia. Águia, né? Até me deu uma bandeira da águia, né? Acho que ela mesma pintou a bandeira, eu sei, pagou para alguém pintar lá e me deu uma. Então, só para vocês entenderem, aquela experiência mudou a história dela. Marcou até a minha vida, né? Porque eu vi o quanto é importante patrocinar as pessoas experiência com Jesus. Mas é muito importante você estar numa igreja, saber que não é uma experiência, né, que Deus quer te dar. Deus quer te dar todas as experiências que Ele quer. Ele quer te dar experiência financeira, né? Eu tenho experiência financeira, mas muitas, inúmeras experiências financeiras. Crises que eu passei, que Deus transformou em bênção. Maldição que veio para me arrebentar e Deus fez milagres, sair por cima. Mas inúmeros tem, né? E todo mundo sabe disso, né? A Carmen, a Raquel, o Dorival, que estão mais tempo comigo, eles viram, são experiência financeira. Vocês pensam que eu não tenho ainda? Direto, se eu for ficar contando aqui, fica até chato, né? Porque vocês vão falar, poxa, o pastor, né? Mas eu quero que você tenha a tua, querido. Vocês vão ficar só olhando o pastor tendo as experiências dele e contando? Não, eu quero ver a tua experiência, né? Olha lá, a irmã aqui, ela está se dedicando a Deus. Hoje ela é tesoureira do ministério, está aqui e tal, firme, né? Mas era improvável o esposo dela, né? Mas eu profetizei, né? Há muito tempo atrás, falei, Edson, você vai ser o cabeça da casa do teu pai. Aí ele
Ele nem acreditou, né, na época, né? E aconteceu. Você vê, hoje eles têm experiências financeiras tremendas. Né? Espiritual nem se fala, né? Espiritual se eu for contar aqui, querido, cada experiência, né? Cada dia que eu ia lá era uma experiência que trazia até para nós, né? E fora as pessoal, né? Que nós nem sabe. Diga comigo assim, eu quero viver isso. Sabe que na Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele teve aquelas experiências e, segundo os estudos de teologia, Paulo saiu evangelizando o mundo e montando igreja. E na primeira viagem, ele só evangelizava e ganhava as pessoas para Jesus e formava a igreja de Jesus. Mas na segunda viagem, você sabe o que Paulo fazia? Ele só ia falando do Espírito Santo. Então a primeira coisa, você defina a tua vida, que tua vida daqui para frente é de Jesus. Aceita Ele como seu Senhor e Salvador. Porque depois, o amigo dele, aquele que Ele enviou para estar presente conosco, Ele quer que você viva experiências com Ele. Ele quer estar contigo, lá no seu serviço, lá na tua casa. Ele quer manifestar inúmeras experiências e vitórias na tua vida. Você não está sozinho. E aí, filha, você não precisa mais ter depressão. Né? Porque a depressão ela vem por causa do passado. Agora, com Jesus, a gente começa a ter sonhos. Né? Aí você vai começar a ler a Bíblia, né? Eu mesmo, sabe como é que eu penso? Igual aquele versículo que ele contou lá, né? Nu nós nascemos, né? Nu nós voltamos, o Jó fala, está falando daquele versículo de Eclesiastes. O versículo de Eclesiastes fala lá, né? Assim como nós viemos desse mundo, assim nós voltaremos. Não trouxemos nada e não vamos levar nada. Mas chega alguém, né? Chega alguém, que depois você vai descobrir quem é esse alguém, e diz assim para nós: não ajunteis tesouro aqui na terra, mas ajunta lá no céu, porque lá o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, né? Lá vai durar para sempre. Vem alguém e fala assim, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, muitas moradas. E eu vou preparar lugar para vocês. E depois eu voltarei. E levarei vocês comigo, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Né? E aquela canção diz assim: Deus me ama, e o teu amor é incondicional. É incondicional. Agora olha bem, você precisa aceitar esse amor de Deus, porque Deus te quer. João 3,16, versículo mais famoso da Bíblia, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em outro versículo do mesmo apóstolo, ele fala assim: nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. E a Bíblia diz assim: mas Deus prova o seu grande amor, que quando nós ainda era pecador, Ele, né, nos amou, nos salvou. Mas uma coisa, querido, que você precisa entender, para você pegar, escolher, entregar a tua vida para Jesus, é compreender quem é Jesus. Então João capítulo 1 diz assim: no princípio ele era a palavra. A palavra era, diga comigo, a palavra era Deus.
Diga comigo, Deus. Você não pode pensar em Jesus naquele homem lá na cruz só. Você tem que pensar que aquele era Deus. Entende? No princípio a palavra era Deus. Aí fala assim, no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E fala assim, e tudo, agora diga comigo assim, tudo. Crente, decora isso, você precisa contar para todo mundo isso. Quer contar uma coisa para todo mundo? Fala, vem cá, deixa eu te explicar quem é Jesus. Aí você fala assim, ó, e tudo foi feito por Ele, e para Ele são todas as coisas. Fala assim, depois no versículo 14 diz assim, e a palavra se fez um ser humano. A palavra se fez carne, em outra tradução, né? Quer dizer, a palavra encarnou, se fez um de nós. Deus, Filho, Criador nosso, que criou os principados, potestades, todos mais, no seu trono de glória gloriosa, onde a presença dele enchia todo o universo, ele pegou, se esvaziou de si mesmo. Quer dizer, ele estava, vamos supor que ele estava num manto de majestade, ele tirou toda aquela majestade dele, toda aquela glória dele, e se humilhou e se fez como um homem. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Jesus veio para pagar a sentença do nosso pecado. Deus é juiz, é justo, santo, Ele não aceita o pecado está condenado à morte, morar no lago de fogo. Então Deus nos amou tanto que para nós não sermos condenados, Ele veio na terra, se fez um de nós, para pagar a sentença. E quando a Bíblia diz que Jesus cura corpo, alma e espírito, aquilo lá está explicando aqueles 3 dias do mártir de Jesus. Então, olha bem, tristeza, angústia, amargura, dor, sofrimento, dor no corpo. Jesus teve que ser machucado, ferido, humilhado, ele sentiu tanta angústia e dor, querido, que saiu gotas de sangue, a pele dele começou a suar sangue, de tanta angústia, porque ele tinha que sentir aquilo lá, é a dor do meu pecado que ele tinha que passar para que eu pudesse ter essa alegria, esse gozo que eu tenho hoje. Eu fico toda hora arrepiado, de gozo, de alegria, mas isso aqui não foi barato. Jesus se angustiou para que você pudesse se arrepiar hoje, para que você pudesse ter a unção do riso. Sabe quando você tem essa unção do riso gostosa? E você ri e tudo, aquela alegria, aquela paz. Ele comprou a paz para nós. Ele pagou. Ele comprou. Pagou com um alto preço. Tanto é que tem aquela canção de sei que foi pago um alto preço, para que contigo foste o meu irmão. Tudo foi pago. Né? Isaías 53 fala bem claro isso, ó. Pelas suas, nós pensávamos que ele estava pagando pelos seus pecados, mas eram os nossos pecados que ele estava carregando. E pelas suas feridas, nós fomos curados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, aceitou Jesus, você vai passar a ser de Deus, por causa do que Jesus fez. Mas agora Deus quer, Ele enviou o Espírito Santo, depois que Jesus subiu, Ele enviou o Espírito Santo para que nós começamos a ter essas experiências que nós estamos contando aqui. E todos nós já tivemos muitas experiências, mas tem muita gente aí fora, né? Que não acredita, que não sabe, que não tem coragem de vir numa igreja para buscar essa experiência. Ele vai lá, escuta e todo, e pá, e, né? Eu nasci assim, eu vou viver assim, meu pai nasceu assim, vou morrer assim, né? E crente Gabriela.
Você não pode, querido, você tem que quebrar a tradição e buscar a verdade. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é aceitar uma nova religião, é aceitar de fato Jesus e se converter. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, que eu quero orar por vocês. Fala comigo: Jesus, o Senhor quer me dar histórias sobre mim, para que eu possa contar para todo mundo. Jesus, eu entrego minha vida, eu entrego quem eu sou, para o Senhor fazer da minha vida o que o Senhor quer que eu seja. Jesus, eu me arrependo de ter sido religioso, de fugir de Ti, de andar pelos meus caminhos. Eu quero andar agora, sabendo que eu tenho um Deus que fala, que confirma e que me chama pelo nome. Jesus, eu quero ter história para contar a teu respeito. Amém. Glória a Deus. Lu, vamos cantar de novo aquela canção? Glória a Deus. Senhor, eu quero colocar, Senhor, essas vidas em tuas mãos. Eles oraram comigo e repetiram, Senhor. Agora, Pai, eu quero te pedir que o teu Espírito inspire eles, Deus, para fazer aliança contigo. Eu sei, Espírito Santo, que essa noite você falou com muitos aqui, que eles vão começar a ver diferente daqui para frente, Senhor. Eles não vão olhar mais para a circunstância, mas eles vão falar contigo sobre a circunstância, Jesus. Para o Senhor transformar a maldição em bênção, o problema, Pai, em oportunidade, para contar a história do Deus Todo-Poderoso que tu és. Jesus, eu quero que o Senhor cure a alma ferida, mas cure também, Pai, o espírito, e sara o corpo deles, Senhor. Quando o Senhor cura o corpo, Senhor, nós vemos. Quando o Senhor cura a alma, Senhor, a pessoa só que sabe. Quando o Senhor cura o espírito, Pai, nós sabemos, Deus querido, que a pessoa começa a ver diferente, a andar diferente, começa a ter esperança, Pai, começa a ter força. Alamate candele suitei kodei timai dobadaço de candele turicambar. Toda a honra, toda a glória, Senhor, todo louvor é teu, Jesus.